Esse é o Correspondente Médico. Deixa eu te lembrar, participa aqui com a gente usando a hashtag Correspondente Médico lá no seu Twitter ou também pelo Instagram, @CNN Brasil. A sua pergunta, seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda. A gente vai repercutir tudo aqui com o Dr. Fernando. Muito bom dia, Dr. Fernando. Bom dia, Stephanie. Pessoal, muito bom dia. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque tem assunto importante, só para variar, né, pessoal? A gente vai dedicar o nosso quadro de hoje a um assunto importantíssimo, saúde da mulher. Domingo agora, também conhecido como depois de amanhã, né, doutor Fernando? É comemorado o Dia das Mães e é também a data que marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário. De acordo com dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de ovário é a segunda patologia ginecológica mais comum entre as mulheres, atrás apenas do colo de útero. O INCA aponta que todos os anos, mais de 6 mil mulheres são identificadas com câncer de ovário. Não parece muito, mas olha esse número, 7 em cada 10 dessas mulheres morrem por conta da doença, que pode ser diagnosticada tanto no começo como tardiamente, né, doutor Fernando? A gente vai explicar tudo isso agora, a importância de se identificar logo no começo, então vamos começar pelos sintomas. Doutor Fernando, a que a gente deve ficar atento? Quais são os sinais de que essa doença está chegando? Stephanie, o grande problema dessa doença é a questão anatômica e como ela se manifesta no começo. A pessoa pode não ter sintoma absolutamente nenhum. Então, na verdade, não é nem culpa dela de não procurar, ou então do médico não procurar o diagnóstico. Naturalmente, existe uma situação de risco maior. Quando os sintomas surgem, devido à própria progressão da doença, é comum se referir dor, inchaço na região abdominal, principalmente embaixo do ventre, náuseas, perda de apetite, a sensação de prisão de ventre ou até mesmo um desbalanço intestinal com diarreia e a fadiga. Isso chama bastante atenção. Então é lógico, se você tiver os sintomas, vai precisar procurar o seu médico, conversar com o ginecologista e estabelecer o diagnóstico e o tratamento. Mas muitas vezes no começo é uma doença silenciosa até que ela tome volume e tome, na verdade, sua característica mais agressiva. Então não há muito o que a gente possa fazer além dos exames de rotina e ficar atento ao nosso corpo, aos sinais, né? Sim, existem algumas orientações, a gente vai conversar aqui, Stephanie, mas principalmente é reconhecer que é necessário fazer um tratamento adequado para que a gente possa reverter esse quadro. E principalmente, né, durante todo o seu segmento com o ginecologista, que você tenha essa conversa aberta e consiga identificar se você faz parte de algum grupo de risco ou não. Vamos falar desses grupos de risco, então, já, doutor Fernando. Mas antes, vamos seguir aqui com a nossa arte dos tratamentos. É uma doença que tem cura e o tratamento é difícil, é simples? O tratamento acaba sendo iminentemente utilizando a cirurgia e também a quimioterapia, conseguir, na verdade, controlar essa região. Então, cirurgicamente, você precisa fazer um acesso local. Quem vai fazer isso é o ginecologista especialista e faz então a remoção do próprio tumor. E a quimioterapia ela vem para ajudar, na verdade, a controlar essa situação, que pode ser local ou até mesmo espalhada pelo corpo. Um tratamento até agressivo, né, doutor? Sim, é um tratamento de câncer, é um tratamento que requer uma equipe multidisciplinar e, enfim, insumos e uma equipe treinada para isso. Então, sabendo disso, melhor mesmo a gente ficar atento aos sintomas, aos sinais do nosso corpo. Vamos mudar aqui a tela para a gente falar então dos fatores de risco que o doutor Fernando citou aqui, aos quais a gente pode ficar atento de que o câncer de útero está chegando. Sim. Primeira coisa, a questão da idade. Mais de 50 anos acaba representando um fator de risco e aqui a gente pode vir junto, quando falamos de fatores reprodutivos e hormonais, algumas características próprias da mulher. A menarca, ou seja, aquela primeira menstruação, quando ela acontece tardiamente depois de 12 anos, geralmente se associa com fator de risco a mais. E a menopausa, quando ela acontece tardiamente, também existe essa associação, com 52 anos ou mais. Mulheres que usam anticoncepcionais, de alguma forma, têm a sua proteção e mulheres que tiveram filhos, na verdade, também têm uma proteção naturalmente conferida. Histórico familiar, principalmente relacionado à presença na família de câncer de ovário também, mas câncer coloretal e colo de mama, existe uma associação com a manifestação clínica do câncer de ovário. A própria genética, sendo que existem mutações em genes específicos, como por exemplo o BRCA1 e BRCA2, na qual existe uma grande predisposição a mulher desenvolver esse problema, o câncer de ovário. E aqui, Stephanie, algo que qualquer pessoa também pode controlar, o excesso de gordura corporal. Então aqui a gente não está falando de estética, a gente está falando de fator de risco para desenvolver câncer de ovário. Por isso que a gente precisa prestar atenção na saúde do nosso corpo, não agora, não só quando tem a doença, mas sempre.
E nas nossas consultas de rotina, né, nós mulheres, nas consultas de rotina com o nosso ginecologista, existe algum exame que a gente possa pedir, alguma conversa que a gente pode ter para ficar mais atento a esses sinais silenciosos? Sim, principalmente em relação ao seu próprio histórico, ou seja, quando foi a primeira menstruação, você faz uso de anticoncepcional, existe a questão da infertilidade, Stephanie. A infertilidade por si só, ela pode representar um fator de risco a mais. Histórico familiar. Então, como é que está a família? Como é que está a saúde das mulheres da família? Isso traz muita informação importante. E até mesmo uma busca mais agressiva, como, por exemplo, existe mutação nesse gene, nesses dois que eu falei? Porque isso pode implicar em até uma investigação mais ativa e condutas, às vezes, mais radicais para evitar que a pessoa venha apresentar o câncer e desenvolver o mesmo. Então, assim, esse relacionamento íntimo da mulher com a sua saúde, utilizando principalmente a ginecologia como pano de fundo, é fundamental. Primeiro, para identificar se existe um fator de risco. Segundo, para fazer o diagnóstico precoce, se assim acontecer. Lembrando que, às vezes, os sinais e sintomas, eles vão aparecer um pouquinho depois. E você viu, né? Os sintomas, eles são muito genéricos, né? Então, é muito difícil você falar, pô, a pessoa está com uma prisão de ventre. Será que eu estou com câncer de ovário? É complicado, né? Não dá para associar assim direto, tá perto, né, do profissional para conseguir investigar e fazer o diagnóstico. E, se tiver o problema, tratar rapidamente. E aqui, doutor Fernando, quando a gente fala de câncer de ovário, a gente está falando de mulheres de todas as idades ou algum grupo específico? Assim, o grupo que acaba sendo mais acometido são de mulheres com idade mais avançada. Mas é lógico, né? A gente sabe que a neoplasia, né, o câncer, ele pode se manifestar no decorrer da vida, apesar de existir picos e momentos onde isso acaba sendo mais predisponente. Falando de saúde da mulher, é importante que a gente conheça o nosso corpo, frequente um ginecologista com regularidade e atenção aos sinais. Exato, porque é importante esse histórico, sabe? Às vezes o corpo da gente dá sinais, mas assim, o nosso histórico, a nossa própria evolução, ela também traz sinais que pode ajudar você a diagnosticar precocemente um problema como esse. Cuidar da saúde, pessoal, sempre muito importante. Doutor Fernando, muito obrigada. Obrigado a você, Stephanie. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.